Olá, sou o Ricket. Se abriu esse vídeo é porque também gostaria de saber se ele realmente existiu, o Rei Arthur. Se veio pela resposta, então não, ele nunca existiu. Foi um personagem criado por um monge do século XII, mas foi baseado em um monarca que realmente existiu. Sempre tive essa curiosidade, pois poderia haver a possibilidade da Excalibur estar perdida por aí, ou até mesmo de algo que o Merlin pode ter deixado. De qualquer forma, é bom saber a resposta do que viver na dúvida. Vamos ao vídeo então, começando com um pouco de história. A história do mito começa com os relatos da história dos bretões, atribuída ao monge galês do século IX chamado Nênio. Essa obra não possui muita relevância histórica por ter sido fundamentada em muitos elementos mitológicos de uma época que houve escassez de informações. No ano de 43 a.C., os romanos dominam o sul da Bretanha. Durante esse período, os romanos constroem o Muro de Adriano, de forma a impedir que povos inimigos atacassem. Esse isolamento ajudou na conservação da cultura celta, mesmo com a influência romana. Com a queda do Império Romano no século V, os saxões, antigos inimigos do norte, veem a oportunidade de atacar, conseguindo assim tomar toda a Bretanha no século VI. O mito do rei Arthur surge nesse período, onde com uma ideia de resistência voltaria algum dia e reuniria todos os bretões contra os invasores saxões. Segundo Nênio, Arthur foi um comandante militar invencível, e não o rei. E suas batalhas mais notáveis seriam as ocorridas no Monte Badon. O período em que ocorreu a batalha especula-se que tenha ocorrido entre os séculos V e VI. E foi uma batalha travada entre os britanos de Arthur contra os invasores anglo-saxões. É dito como anglo-saxão, mas todos os povos invasores eram generalizados como saxões. No século IX houve a unificação dessas terras por um único rei, devido aos vikings. Em 1066, a Grã-Bretanha novamente é reconquistada, mas agora pelos normandos, onde eles afirmam ser descendentes do próprio Arthur. Segundo a obra de Geoffrey de Monmouth, a história dos reis da Bretanha, que irei falar mais à frente. A obra de Nênio, como mencionado, foi apenas atribuída a ele, mas houve diversos copistas. Por haver copistas cristãos, uma influência religiosa estaria presente, atribuindo a derrota dos bretões por causa do paganismo e a figura central da culpa do tirano Vortigern. Vortigern foi pesadamente demonizado na obra, como sendo o grande mau exemplo dos bretões. Para combater esse vilão da obra, São Germano surge para tentar levar o tirano ao cristianismo. São Germano tem a existência comprovada como sendo um dos missionários que ajudou a introduzir o cristianismo na Bretanha. Outros dois personagens em destaque na obra são a de seu filho Vortimer e Aurelius Ambrosius, soberano que participou daquela batalha em Monte Badon. Segundo a De Excidio Britanniae, escrito por Gildas, Aurelius teria sido um dos líderes vencedores da batalha. Segundo relatos, Ambrosius possuía poderes sobrenaturais, sendo reconhecido por suas previsões, como a derrota de Vortigern pelos saxões. A história de Ambrosius foi então recontada com maiores detalhes na obra do Godofredo de Monmouth, a história Regum Britanniae, onde acaba confundindo com o personagem da tradição galesa Myrddin, ou o famoso próprio Merlin. Agora Arthur, de acordo com o próprio Nênio, é mencionado em dois capítulos. Primeiro, nas batalhas do Monte Badon, onde sozinho derrotou mais de 1000 soldados, enquanto carregava a imagem da Virgem Maria nos ombros. E a segunda é onde ele descreve o túmulo de seu filho Anir, derrotado pelo próprio Arthur. A obra de Nênio foi revisada no século XII, agora que a Inglaterra estava sob domínio dos anglos-normandos, por Geoffrey ou Godofredo, como mencionei anteriormente, de Monmouth, de forma a exaltar os bretões. Godofredo não se importou em ser fiel à obra de Nênio, criando uma história genealógica para os bretões, que vincularia a dinastia dos normandos e depois dos plantagenetas. Com essa alteração, Arthur deixou de ser um mero líder militar e agora seria um rei cristão invencível, um rei cruzado que expulsou os saxões.
Godofredo fez sua obra a pedido da corte de Henrique I, avô do Henrique II. Na época, os reis da Inglaterra eram vassalos do rei francês. De forma a concorrer contra o próprio herói francês Rolando, suposto sobrinho de Carlos Magno, Arthur deveria ser um herói mais cativante quanto. Arthur deveria ser o rei cristão perfeito, tendo simbolicamente vencido em combate Frollo, governador da Gália, que o havia desafiado. O rei Henrique II, tendo se casado com a ex-esposa de Luís VII da França, a Leonor de Aquitânia, expandiu ainda mais seu poder em território francês. Por isso decidiu que a obra fosse traduzida em versos, aumentando sua influência nos territórios. Segundo Godofredo, Arthur era conhecido por brandir dois equipamentos, o elemento pagão e o cristão, a espada mágica Caliburn, e um escudo que continha a imagem da Virgem Maria, Bridwen. E sua derrota é dita como uma traição de seu sobrinho Mordred, numa luta, que logo usurpa o trono. Para curar seus ferimentos é levado à ilha de Avalon. Mas nisto permanece um mistério se Arthur algum dia retornará. A obra encerra de forma ambígua, deixando em aberto se Arthur retornaria ou não. Os Plantagenetas decidiram provar que Arthur não retornaria, então forjaram dois túmulos na abadia de Glastonbury, ambos de Arthur e Guinevere. O propósito era para manter a ilha sob domínio dos Plantagenetas por tempo indefinido. A partir do século XIII, o conto de Arthur se tornou tão popular que começou a ser valorizado por nobres de toda a Europa, devido ao destaque que o conto dava aos nobres. Só que gradativamente os mesmos nobres buscam ter um protagonista bem maior do que o próprio Arthur, eles mesmos passando a buscar suas próprias aventuras nobres, impulsionadas pelos contos. Com a produção de obras protagonizando esses nobres, a nobreza passa a valorizar cada vez mais qualidades cortesãs: lealdade, fidelidade, bondade, doçura, alegria, largueza, glória e renome. A corte cobrava de seu rei os mesmos valores, e desta aplicava na sociedade. Por meio das histórias se destacava o herói com atitudes nobres, e o vilão era sempre descrito como rude, mau caráter e covarde. Enquanto as obras arturianas representavam um novo estilo da nobreza, a Igreja Católica havia a oportunidade de cristianizar a história, como no romance A Demanda do Santo Graal, do século XIII, onde o cavaleiro puro Galás buscava o Santo Graal. Bem, isto é o que encontrei em minhas pesquisas. Decidi explicar apenas a resposta da origem da lenda em si, deixando a história de outros personagens em um vídeo futuro. Se gostou e quiser deixar um like, ajudaria bastante no crescimento do canal. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Pode criticar à vontade nos comentários. Então é isso. Até um próximo vídeo.